Filho mata o próprio pai de 82 anos no Cariri paraibano. A família informa que pai e filho, inclusive, já vinham discutindo há bastante tempo, não se davam bem. Adolescente morre após ser atropelado por picape em Juazeirinho. Entenda como vai funcionar o processo de eleições de deputados estaduais, federais e senador na Paraíba. Hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Para você, muito boa noite e uma excelente semana. Olha, a gente abre essa edição do Borborema Notícias lamentando uma verdadeira tragédia que aconteceu no município de Livramento, no Cariri paraibano. Um homem matou o próprio pai, de 82 anos. Foi uma confusão entre pai e filho, uma situação que há muito tempo já vinha acontecendo, de acordo com informações do acusado em depoimento à Polícia Civil. O que é que acontece? A informação é de que o acusado, identificado apenas como Sebastião, matou o pai, o senhor Martinho José dos Santos, que tinha 82 anos de idade, com golpes de punhal. A família informa que pai e filho, inclusive, já vinham discutindo há bastante tempo, não se davam bem. O filho alegou que o pai o roubava há bastante tempo. Olha só que situação. E ontem o pai teria desligado a energia da casa do filho, o filho foi tomar satisfações, houve uma luta corporal e o acusado, de nome Sebastião, pegou um punhal e, de acordo com informações, golpeou o pai por várias vezes. O homem, identificado, como eu disse, como Martinho José dos Santos, acabou morrendo. O acusado foi preso em flagrante delito e, de acordo também com informações, não mostrava arrependimento, até porque ele e o pai não se davam bem. Essa tragédia aconteceu, como eu disse, na zona rural de Livramento, ontem à tarde, já no início da noite. Um adolescente de 12 anos morreu após ser atropelado na cidade de Juazeirinho. Essas imagens mostram como ficou a bicicleta após o acidente ontem à noite em Juazeirinho, no Cariri. A vítima foi o adolescente João Rodrigues Jorge Fidelis, que tinha 12 anos de idade. Ele estava atravessando a rodovia na bicicleta e foi atropelado por uma picape. O garoto morreu no local. Após acontecer a colisão, o motorista parou a caminhonete às margens da rodovia e foi ver do que se tratava e se deparou com o corpo da criança. Ele pegou carona em outro carro, foi à cidade de Juazeirinho e comunicou o fato à Polícia Militar. Repercutiu durante todo o final de semana nas redes sociais o roubo de um carro no bairro do Centenário. O repórter Renato Diniz conversou na manhã de hoje com a dona do veículo roubado, que contou detalhes da ação dos marginais. Essas imagens são de 3 ladrões em busca de um alvo no bairro Centenário, em Campina Grande, ontem à noite. Não demorou muito e o trio encontra um carro estacionado na rua Paulo Pontes. Os ladrões vão se aproximando do veículo onde estava a proprietária e outra pessoa que colocavam objetos na carroceria. A ação é rápida. Os ladrões levaram o carro, que foi localizado na rua Índios Cariris, no centro de Campina Grande, algum tempo depois. A dona do veículo falou sobre o crime. Estava todo o material na calçada, quando de repente chega um de um lado, armado, e mais 2 correndo do outro lado. Os outros 2 eu não vi ele armado, só um mesmo. Então foi um desespero, foi aquele susto. A impressão que deu era que eu saí correndo para dentro do espaço. Desde que eu virei as costas para pedir socorro, porque ainda tinha algumas pessoas dentro do salão. No nervosismo, aquela ali foi a atitude que eu tomei, assim, inesperada. Mas graças a Deus minha filha é super tranquila. Você imaginou que pudesse sofrer uma situação, digamos assim, de sequestro, eles levarem sua filha, outra coisa mais? Ali, pelo nervosismo deles, eu percebi que eles queriam um veículo mesmo. Porque eles não procuraram celular, eles não procuraram dinheiro, bolsa, nada. Eu entendi na hora, mesmo com nervosismo, que eles queriam o carro.
E algum tempo depois o veículo foi encontrado no centro. Isso foi em torno de 9h30, por aí, e o veículo foi encontrado às 2h30 da manhã. Qual é a sensação naquele momento? Terrível, terrível, é de impotência mesmo. A seguir, acesso precário causa prejuízo a moradores de bairro de Campina Grande. E mais, saiba quantos deputados estaduais, federais e senadores os paraibanos vão eleger este ano. Moradores de uma comunidade do bairro dos Cuités vivem um verdadeiro drama. É que o acesso ao local é precário e provoca uma série de transtornos para quem mora e para quem apenas passa no local. Durante o período da estiagem, passar pela rua José Moisés de Oliveira, nos Cuités, é um desafio. O barro seco no meio da ladeira, cheia de buracos, é um perigo para quem vem de moto. Mas basta uma chuva fina para o que é ruim ficar bem pior. A lama é escorregadia. Alguns moradores arriscam passar assim, com o calçado na mão. Quem vem de moto reza para não ser vítima de um acidente. Maria do Socorro já caiu 2 vezes. Aqui é um estado de calamidade no inverno, porque ele fica praticamente preso, areado, sem poder sair. Outra, já levei 2 quedas aqui, como você está vendo. Se tivesse chovendo, vocês não desceria. Então, é como eles acham que o povo daqui não existe gente aqui para dentro, existem moradores. Eles, do jeito que eles, eu peço às autoridades públicas que veja a comunidade de Genipapo de cima, porque eles vê só os Cuités. Aqui pertence a Cuités também, meu amor. Então, se estão calçando nas ruas dos Cuités, não por que fazer alguma coisa pelos moradores desse setor aqui. O filho de dona Ivanilda, que pilotava uma moto, escorregou e quebrou o braço. Ele foi hoje para a perícia e o braço dele está paralisado. Aí está em cima da perícia. Entendi. Ele acabou quebrando o braço. Tudo faxiou. Os ossos, tudinho assim. A lama espessa também provoca atolamentos e danos a veículos. Tantos que os moradores já perderam até a conta. Os carros, quando é tempo de chuva, não conseguem subir por causa do barro. Já quebrou muitos carros, gente já quebrou a perna também aqui. As crianças faltam na escola. E aqui a gente somos totalmente esquecidos. Com acesso tão precário, serviços essenciais já deixaram de passar aqui, prejudicando até os estudantes. A coleta de lixo a gente conseguiu, aí não está vindo já faz mais de 15 dias. Por quê? Porque o carro se quebrou. Há 15 dias atrás ficou aqui na ladeira quebrada e o motorista disse que enquanto não tomasse uma providência nessa ladeira não vinha. Ônibus de escola também a gente lutou junto com o pessoal aqui da comunidade. Estava vindo, o ônibus ficou quebrado também e como vocês puderam observar no vídeo, foram muitos carros e a gente vindo a pé, as crianças faltam na escola. Por quê? Porque eu não vou deixar um menino chegar com um sapato cheio de barro. A rua dá acesso a uma comunidade com várias residências. O vai e vem de veículos por aqui é constante, mas para os moradores a sensação é de esquecimento por parte dos poderes públicos. Agora mesmo nesse inverno, está aí a comunidade que sabe, meu menino ali puxava com 4 cercos os carros, então, porque a ladeira desliza. E ninguém ajuda ninguém. Agora, na época da eleição, todo mundo vamos ajudar, né? Mas quando ganha, afasta tudo. Os moradores pedem uma solução, que para eles é o calçamento. Você sabe quantos deputados estaduais e federais e também senadores a Paraíba tem direito de eleger? Nas ruas da cidade, muita gente ainda não sabe. Você confere na reportagem de Sabrina Lima. Faltam 20 dias para o primeiro turno das eleições e muita gente ainda não definiu os 5 candidatos a serem votados. Eu tenho somente para presidente e governador. Deputado, senador ainda não escolheu? Ainda não. Já escolheu seus candidatos? Já. Já? Tá com tudo definido? Tá, tô com tudo. Mais ou menos. Ah, é? Não definiu todos ainda? Todos ainda não.
Nas ruas, muitos são os que não sabem o total de vagas que a Paraíba tem nos cargos a deputados estaduais, deputados federais e senadores. Agora, uma pergunta que é mais difícil essa. O senhor sabe, por exemplo, quantas vagas tem aqui para deputados estaduais esse ano? Não. Não faço ideia. Difícil esse total, né? É difícil. E para deputado federal, sabe? Também não. Só sei que para senador tem uma vaga. Este ano serão eleitos 36 deputados estaduais, 12 deputados federais paraibanos com cargos de 4 anos de duração. O estado elege em 2022 um senador com mandato de 8 anos. O quantitativo nesses 3 casos é proporcional à população do estado representado. Como é que cada estado tem essa quantidade definida? Bom, todos os cargos para os legislativos, seja a Câmara de Vereadores, as Assembleias Estaduais, Câmara Federal e Senado, é proporcional à população. Então existe uma lei que determina a quantidade de deputados federais, por exemplo. Cada estado tem direito de acordo com a população. Existe um cálculo de proporção que define isso. E a lei diz que o estado só pode ter, no mínimo, 8 deputados, né? Então, tem estados que têm, por exemplo, o estado de Sergipe tem 8 deputados, a Paraíba tem 12 deputados, né? Mas tem estados, por exemplo, São Paulo, que tem 70 deputados, por causa do tamanho da população. No caso desses cargos, existe a chamada suplência, que muitas vezes passa despercebida pelo eleitor. Os suplentes são responsáveis por substituir o candidato eleito em caso de morte, doença, ainda em casos de futuras candidaturas e também caso o candidato ocupe um outro cargo político. No caso do Senado, por exemplo, quando elegemos um senador, elegemos também os seus 2 suplentes. Por exemplo, o caso do senador, né? O senador, ele se lança candidato e ele traz com ele 2 suplentes, né? Então é um pacote. Você está votando, na verdade, em 3 pessoas, né? Tanto é que a legislação obriga que os nomes dos suplentes apareçam em toda a publicidade do candidato, porque acontecia muito, continua acontecendo, de as pessoas não conhecerem o suplente, né? E depois haver uma surpresa muito grande, porque uma pessoa que é absolutamente desconhecida da sociedade, ela se torna senador. O cientista político alerta e orienta sobre a coerência do voto. Escolha candidatos que seguem a mesma linha ideológica e que defendem os mesmos projetos. A nossa sociedade tem um problema sério, que é não saber escolher em relação ao todo, né? Então é muito comum, a pessoa vota no candidato a governador de um partido de esquerda e vota num candidato a deputado estadual de um partido de direita. Então o que é que ela está fazendo? Ela está dizendo que ela quer que os 2 escolhidos dela briguem, né? Ela dá um recado muito ruim, né, nesse aspecto. Por isso que é importante a gente estudar direitinho o candidato que a gente está votando. Com certeza. Tem que olhar o conjunto da obra, né? Tem que olhar o conjunto da obra. A coisa mais complicada para nós, né, é quando o presidente da República ele é eleito e ele não tem maioria no Congresso Nacional. O eleitor, a sociedade brasileira, ajudaria bastante se ela prestasse atenção nisso, se ela tentasse ter um voto mais coerente, né? Escolheu um candidato de uma determinada vertente política para governador, tente escolher o deputado estadual, o deputado federal, que seja coerente com essa vertente, né? Para que exista, inclusive, uma possibilidade de governabilidade, para que você não precise assistir, né, o nosso dinheiro, as verbas públicas sendo utilizadas em negociações e em negociatas, né? Veja a seguir, campeonato de xadrez reúne vários atletas em Esperança. E o final de semana foi marcado por várias competições aqui no estado. Ontem, por exemplo, aconteceu o tradicional torneio de xadrez da cidade de Esperança. Mais de 70 atletas disputaram o primeiro lugar, que ficou com um campinense.
O tradicional torneio de xadrez da cidade de Esperança reuniu dezenas de atletas de várias cidades da Paraíba, como João Pessoa, Campina Grande e Patos. Teve gente que veio até do estado de Pernambuco para brigar pela premiação de R$3.000. Crianças, adultos e idosos disputaram a competição, que terminou com o título de um campinense. Após 6 partidas, Doriedson Lemos atingiu 5 vitórias e um empate e ficou com a primeira colocação. O segundo colocado, Antônio Thomas, de João Pessoa, terminou com a mesma pontuação e perdendo apenas nos critérios de desempate. A competição teve mais de 70 atletas inscritos e foi um grande momento para a modalidade aqui na Paraíba. Uma festa do xadrez. É assim que podemos definir o Torneio de Esperança, realizado ontem naquela cidade. O evento foi marcado pelo elevado nível técnico e pelo equilíbrio na disputa dos primeiros lugares. Tanto é que o campeão foi definido através dos critérios de desempate. Coube ao ex-campeão paraibano Doriedson Lemos a vitória final. E isso coloca mais lenha na fogueira do circuito paraibano de rápidas, cuja última etapa será disputada na cidade de Guarabira no próximo dia 25. É o 7º Guarabira Open de xadrez. Você está convidado mais uma vez. Lembrando que em outubro, no período de 21 a 23, será realizado o 2º Memorial Machado de Assis, um torneio que será considerado como etapa classificatória para o Campeonato Brasileiro a ser realizado em Recife no mês de novembro. O evento também servirá pela disputa do Campeonato Paraibano de Xadrez modalidade clássico. Para maiores informações, procure no blog Reino de Caíça. O Borborema Notícias de hoje fica por aqui. Assiste agora ao SBT Brasil. Tenha uma boa noite. Até amanhã.